Agora a gente vai falar um pouquinho de um outro protocolo de mindfulness que vem sendo muito usado e é mais atual. Então eu falei lá no início do curso que existem vários protocolos do mindfulness. É o mindfulness aplicado à redução do estresse, aplicado à mudança cognitiva, aplicado à ansiedade, à depressão. Então existem vários protocolos. Um dos mais modernos que estão sendo desenvolvidos se chama Self-Compassion Protocol for Mindfulness, que é a autocompaixão aplicada ao mindfulness. Então, qual é a importância da autocompaixão? Às vezes nosso mundo moderno, a gente fala em autocompaixão, em bondade, em gentileza, e as pessoas ligam muito a coisas de autoajuda. Mas a ciência de fato se apropriou desses conceitos para pensar numa melhoria de bem-estar das pessoas, né? E aí o mindfulness com esses conceitos de autocompaixão se uniram muito bem para contribuir nessa busca por uma paz interior e um bem-estar emocional e psíquico. Então, no que consiste a autocompaixão? Então, a autocompaixão seria uma consciência amorosa, uma bondade voltada para fora e para dentro e uma maneira gentil de olhar para as situações, de olhar também para nós mesmos e olhar para os outros. Então a gente sabe que a gente tem uma mente muito julgadora, uma mente muito crítica, seja com a gente mesmo, seja com os outros. Então tudo é bom, é mal, eu sou isso, eu tenho essa limitação, eu tenho aquela, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, eu sou feio, eu sou aquilo. Então a gente tem essa visão muito crítica de nós mesmos e às vezes a gente acaba também sendo muito crítico com quem está à nossa volta, né? Então a autocompaixão, ela traz essa ideia de um resgate, de uma bondade em relação aos outros e a gente mesmo. É uma gentileza, uma maneira mais dócil e bondosa de ver as coisas. Seria mais ou menos a gente ser com nós mesmos como a gente seria com o nosso filho ou com o nosso melhor amigo, né? Que é essa generosidade e essa tolerância maior para lidar com as imperfeições, para lidar com os erros, para lidar com as dificuldades. Então, por que com mindfulness? Porque quando a gente desenvolve esse estado de presença e conexão com a vida, a gente começa já automaticamente a trabalhar na bondade, a trabalhar na gentileza. Então, se eu estou conectado com a minha vida, estou conectado comigo mesmo, não tem como você não ser bondoso e generoso com quem está à sua volta. E aí você tem que voltar para você mesmo esse olhar de autocuidado, esse olhar compassivo e generoso. Então, quais seriam as vantagens da gente incluir a compaixão e a autocompaixão na nossa vida? Então, é uma maneira de lidar com as emoções difíceis, porque a gente vai lidar de uma maneira mais amorosa com as nossas experiências difíceis e dolorosas. A gente pode diminuir a autocrítica e a crítica com os demais, esse olhar tão julgador que a gente vive. A questão de incluir bondade na nossa vida e preocupação com os demais. Reconhecer e aceitar as nossas imperfeições e fragilidades e também lidar melhor com as imperfeições e fragilidades dos que estão à nossa volta. E silenciar essa voz interna crítica que tanto julga, que tanto nos coloca para baixo, que tanto nos compara, que tanto compete. Então a gente silencia um pouquinho essa voz e traz uma voz mais amorosa no lugar dela. Né? Então a gente se tratar, em síntese, a gente se tratar com o mesmo carinho que a gente trataria um amigo ou um filho, com esse mesmo autocuidado, tendo tolerância, tendo bondade, tendo carinho e esse cuidado que a gente volta para fora e volta para dentro. E que com isso a gente conquista uma sensação de paz, de plenitude e a gente consegue passar pelas nossas situações difíceis também de uma maneira mais tranquila, não tão perigosa como a gente estava falando nas outras aulas. A gente consegue, se eu estou passando por esse momento difícil e eu entendo que eu estou passando por um momento difícil, o que eu preciso? E aí você com consciência olha para dentro e identifica, o que eu preciso agora é cuidado, o que eu necessito agora é suporte, é apoio. Ou o que essa pessoa que está aqui do meu lado necessita? Ela necessita de suporte, de cuidado, de um colo, de um abraço. Então a gente fica mais sensível às nossas necessidades internas e às necessidades internas de quem está do nosso lado. E a gente vive com um senso de comunidade e de integração e conexão com os demais muito maior. A gente se sente fazendo parte. E se sentir fazendo parte também dá uma sensação de calma, de plenitude e de tranquilidade que a gente tanto está buscando.